Pessoal, tudo certo com vocês? Bora dar continuidade naquele viés que eu venho montando aí durante essas semanas, né? Dando continuidade naquele nosso pensamento. Acabei estando um pouco sumido aí, era para mim ter postado mais vídeos, mas estava resolvendo outras coisas, acabei não conseguindo trazer atualizações sobre a movimentação. Porém, a partir de hoje, vou estar dando continuidade ali naquele nosso viés, né? Naqueles últimos vídeos. Então, para iniciar aqui, pessoal, eu peço que vocês voltem ali no primeiro e no segundo vídeo e observem exatamente o que eu comentei sobre a região que a gente estava trabalhando. Então, exatamente aqui, eu tinha passado para vocês quando o preço ele se encontrava aqui embaixo. Exatamente quando o mercado ele se encontrava aqui embaixo, né, nesse movimento, eu expliquei para vocês, né, que poderia ser só uma manipulação ali do fake choke, o mercado poderia ter retornado apenas para retirar liquidez, para dar continuidade naquele pensamento que a gente já tinha especulado. Afinal, o mensal ele está de alta, certo? E a gente está trabalhando ali com um topo histórico. Mas a gente tem aqui a expectativa de trabalhar essa movimentação aqui, pessoal. Tinha muita chance disso aqui apenas ser liquidez. Logo, a gente tinha identificado esse belo ponto de confluência, que era uma região do mensal, dos 6 meses, do anual, né? Bem próximo ali do choque, onde muitos operadores estariam trabalhando o movimento vendedor. E é exatamente esse o pensamento do varejo, né? A partir do momento que o mercado ele subiu muito, pessoal, o preço ele tem que corrigir. Teoricamente, ele teria que fazer alguma coisa, porém a gente sabe que o mercado ele tende a continuar a expectativa macro. Logo, esse choque aqui pode ser indução, apenas indução para chamar os operadores a vender nesse ponto. E é exatamente aqui, pessoal, e eu deixo o primeiro alerta. A gente tem um ponto aqui, eu já deixei o gráfico mapeado para a gente não perder muito tempo, não ficar um vídeo muito grande, né? Então, exatamente aqui, pessoal, a gente tem esse ponto de oferta, tá? Exatamente essa região aqui de oferta. A gente tem que ficar de olho nesse ponto. Esse ponto aqui, ele tende a ser para a gente o nosso obstáculo, tá, pessoal? Essa região aqui acaba sendo um obstáculo no preço. Por que obstáculo? Porque a partir do momento que o mercado ele concluiu o ciclo interno dessa movimentação de alta, pessoal, agora a gente tem a expectativa do ciclo externo, ou seja, agora a expectativa é renovação desse topo aqui, galera. Então, exatamente aqui nesse ponto, a gente tem a expectativa do movimento continuar, né? Continuar de alta rompendo novos topos. Então, essa região acaba sendo uma região de obstáculo, aonde quem vai fazer vendas aqui nesse ponto é exatamente o varejo, né? E aqui, como a gente já mapeou o mensal, já achamos a região que seria ali a região que pode travar o movimento, né? Agora a gente vai trabalhar com o fluxo. Exatamente aqui com o fluxo, você já consegue observar aqui o movimento acaba virando para queda, exatamente aqui nesse ponto. E aí que eu te pergunto, você segue o semanal ou o mensal? Qual time frame é mais importante? Tem mais relevância? A gente segue o mensal. Então a gente sabe que o semanal virou apenas para fazer o pullback do mensal. E se a gente tem uma região ali que está fazendo confluência com todo esse contexto da continuidade do movimento altista, logo eu entendo que o semanal que virou, que agora estamos trabalhando com esse topo e esse fundo, é apenas a minha região de SMT, minha região de obstáculo, como eu expliquei para vocês. Então, se eu quero alinhar o fluxo com a estrutura e o meu fluxo está aqui nesse topo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o terceiro fractal, ou seja, o fluxo do fluxo. Nesse caso, como a gente está trabalhando com mensal, estamos trabalhando com semanal, quem que é o fluxo do semanal? Diário. Então, o fluxo do fluxo é o gráfico diário. Então, quando a gente tiver ali a movimentação do gráfico diário alinhado com o mensal, a gente vai ter provavelmente o mercado nos indicando rompimento desse topo. Lógico, temos que ficar de olho com esse ponto que a gente marcou ali no gráfico mensal, porque é a partir dessa região aqui que o mercado pode querer continuar o seu movimento de pullback. Porém, não vai ser esse o meu pensamento. Entendo que essa região aqui vai ser apenas uma região que vai fazer com que o preço corrija a voltar a subir. Então, é exatamente essa é a minha expectativa. Logo entendo, olhando aqui pelo gráfico semanal, quando o mercado ele passar desse topinho aqui, pessoal, ele vai estar dando o alinhamento ali para a gente seguir comprando com a expectativa do rompimento do topo. Então, a partir do momento que eu entendo isso, agora eu posso trabalhar ali com um fractal inferior ao diário, que é quem? 4 horas. Porém, pessoal, o que eu quero fazer aqui no gráfico semanal? Eu quero identificar as regiões que o mercado ainda pode voltar para seguir de alta. E aqui eu tenho três regiões. A primeira seria o extremo do range,
que seria o mercado voltando nesse pavio não mitigado para dar continuidade, certo? Aqui seria o primeiro ponto que o mercado poderia voltar. O segundo ponto seria exatamente esse pavio aqui de cima, tá? Que o mercado poderia retornar para dar continuidade, olhando pelo gráfico semanal. Lógico, a gente vai refinar lá no time frame menor, porque o Nasdaq tem essa característica. Muitas vezes ele inicia ali um movimento e ele não volta lá embaixo. Então a gente vai confluenciar com o time frame menor. Porém, galera, o que eu quero saber aqui nesse time frame? Aqui no gráfico semanal. Qual é a região mais próxima do preço, da onde a gente se encontra? Então, o que que a gente vai marcar aqui, pessoal? Exatamente esse ponto, ó, uma pequena ineficiênciazinha aqui, ó. Exatamente nesse ponto a gente tem uma pequena ineficiência. Então tem muita chance do mercado retornar aqui. Exatamente o ponto que eu estou de olho hoje, né, que o mercado ainda não chegou. Exatamente aqui, esse é o primeiro ponto que o mercado ele pode dar continuidade no movimento altista. A partir do momento que eu tenho essa visão, agora sim eu posso começar a trabalhar ali com fractal inferior. Então eu caio lá para o gráfico diário e aqui no gráfico diário eu já consigo observar o fluxo, ou seja, aqui a gente tem a nossa estrutura de 4 horas. Mas na verdade, pessoal, para ficar mais fácil, a gente não precisa marcar nada nesse ponto, porque pela lógica do movimento da, do nosso operacional, esse ponto aqui é o ponto mais fácil de ser manipulado. Por quê? Porque é o fractal inferior, né? Você vai ter mensal, semanal, diário, e dentro desses fractais, o mais fraco acaba sendo o 4 horas. Então, exatamente o 4 horas, o ponto ali de SMT. Então, a gente está trabalhando aqui, pessoal, numa região de SMT, uma região de Smart Money Trap, onde o preço ele vai fazer induções, onde o preço vai fazer fake chokes. E aí que entra a importância dos vídeos que eu venho trazendo para vocês aí no dia a dia, porque dentro daqueles vídeos, pessoal, eu trago bastante situações onde eu me aproveito de falsos alinhamentos. Exatamente o que pode acontecer nessa região. Porque pensa comigo, galera, quando vocês têm aqui a movimentação de baixa, onde vocês estão trabalhando com esse topo para esse fundo, muitos operadores estão considerando essa estrutura de 4 horas. Então, muitos operadores estão esperando o quê? Para poder vender um choque de fluxo. Então, o mercado passando desse fundinho aqui ou desse fundinho aqui, vai dar o alinhamento, onde eles teriam o fluxo alinhado com essa estrutura, né? Onde teoricamente o mercado ia para baixo. Mas é aí que entra a importância da narrativa. A narrativa me indica que o mercado continuará de baixa ou o mercado seguirá a macro de alta. A narrativa me indica que o preço vai possivelmente continuar alta, porque a gente está saindo de uma região do time frame maior a favor da macro e após a manipulação de um choque, ou seja, uma captura de liquidez muito relevante para o mercado continuar de alta. Então, a partir desse momento, eu quero saber aonde eu posso ter a manipulação dos fundos, né, dos fundos, para mim seguir comprando e não vendendo, certo? Logo, eu já entendo que provavelmente essa semana o mercado vai fazer sim algum choque nesse ponto antes de romper esse topo, galera. É um movimento clássico aí do preço, eu já vi isso acontecer diversas vezes, né? Então eu já estou até especulando que ele possa fazer essa indução. E aí que vem aqueles pontos que a gente marcou lá do semanal. Temos essa região onde eu vou marcar esse OF também, do diário, tá? Eu vou botar aqui OF do diário, essa confluência com esse ponto do semanal. Vou ficar de olho com esse ponto aqui também, pessoal. Também é um F confluenciando com o semanal, beleza? E é aquilo que eu falei para vocês. Aqui a gente não precisa marcar nada. E para ficar mais fácil, a gente pode trazer para onde? Para essa quebra aqui, ó. Então, até o momento, pessoal, até o momento, a onda que eu quero dar atenção para a semana é exatamente essa daqui, sendo esse fundo para esse topo. Caso venha a manipulação desse fundo aqui, a gente sabe que tem essa região aqui que o mercado pode buscar para dar continuidade. Porém, a minha expectativa é que esse fundo aqui seja manipulado, pessoal. Esse fundo aqui seja manipulado, ou até mesmo o fundo ali do fractal menor, que eu já vou mostrar para vocês, que está um pouco mais próximo da região da onde a gente está trabalhando. Beleza? A partir do momento que eu entendi o que que eu posso fazer e quais são as regiões, que eu quero buscar? Posso trabalhar aqui com essa última quebra, tá? Trabalhar com essa última quebra. E aqui eu quero saber quais são as regiões ali que o mercado ele pode buscar antes de vir nesse ponto. Olha só a região que eu tenho aqui, pessoal.
Essa região aqui foi ineficiência. Então, esse ponto aqui eu vou ficar de olho, tá? Porque é o ponto mais próximo que o mercado se encontra, né? E eu já entendendo que é um ativo direcional, talvez ele não venha aqui embaixo. Olha só o que eu falei para vocês, pessoal. Vamos marcar aqui essa região também, para a gente ficar de olho. Eu falei para vocês sobre as manipulações. O mercado ele pode induzir com falsos choques, certo? Então, quando você vem aqui e cai para o gráfico de 4 horas, exatamente aqui, pessoal, vocês já começam a observar o fluxo da movimentação do gráfico de 4 horas, ou seja, 1 hora. Então, exatamente aqui, pessoal, vocês têm a movimentação do fluxo, certo? Cada rompendo aqui estou indica para mim que é a estrutura provavelmente do gráfico inferior, ou seja, gráfico de 1 hora. E olha só que interessante, pessoal. Olha só o que eu estava falando para vocês, né? O mercado está trabalhando ali, teoricamente, com essa última onda de baixa, né, onde a gente teria o restabelecimento do order flow e a captura da liquidez, e agora o varejo só está esperando um choque de fluxo, um choque numa hora, para buscar por operações de venda, certo? E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar operações de compra contra esse fluxo. Ah, mas vou comprar topo? Pessoal, não é comprar topo, é pensar na narrativa, na especulação do movimento contra a maioria. Então, eu não vou comprar topo, eu vou comprar a favor da macro, né? Essa é a expectativa. Não é apenas a região, é todo um contexto gráfico, certo? Então, exatamente aqui, pessoal, eu consigo entender que se o preço ele passar desse fundo, o preço ele passar desse fundo, ele vai realizar um choque. Porém, olha só aquela região. Vou marcar aqui como um nível chave, pessoal. Nível chave, vamos ficar de olho nesse ponto. A gente chama de nível chave. Por quê? Porque tem um ponto de indução, estamos a favor do movimento, e aqui a gente tem um baita consumo de liquidez para dar continuidade a essa movimentação, certo? O mercado ainda não chegando nesse ponto, aqui a gente acaba seguindo um fluxo, e aqui você consegue observar, pessoal, que já começou a acontecer as primeiras induções. Vocês começam a ver que aqui a gente tem o movimento de um topo, temos aqui essa última estrutura sendo uma estrutura válida no movimento, tirada de liquidez, quebra aqui desse topo, a gente tem ali uma continuidade do movimento, beleza? E aqui você já vê que o primeiro choque já ocorreu. Então, quem está trabalhando com o movimento ali de venda já está esperando para vender nesse ponto. Eu não buscarei por vendas, buscarei por compras a favor dessa estrutura e é aquela. Não é só porque tem ali uma expectativa do mercado possivelmente manipular essa região que ele vá, tá? Não é por conta que ele tem a região ali para manipular que realmente ele vai fazer a manipulação, né? Até o momento ele está seguindo o fluxo. Eu só não busquei uma compra nesse movimento agora de tarde, pessoal, porque ele não atingiu aquela região que eu marquei lá no semanal. Olha só aquela região que eu marquei para vocês. Ó, exatamente nesse ponto. Vou botar uma linha azul aqui, exatamente nesse ponto. Então, quando o mercado chegou aqui, ó, ele acabou buscando essa região não mitigada do gráfico diário, exatamente aqui, ó, exatamente aqui. A liquidez, eu achei que ficou um pouco distante, ponto, um pouco distante da região que o mercado se encontrava, e tinha esse OF aqui do semanal, que eu mostrei ele para vocês, e não aconteceu a mitigação. Então eu acabo por ficar de fora da movimentação de compra até o momento. Então a minha expectativa, pessoal, é realmente esse topo aqui ser tomado, tá bom? Expectativa desse topo aqui ser tomado, pelo menos para buscar essa região do diário. Então acima desse topo, eu começo a acreditar que o movimento terá força para fazer um pullback relevante, tá? Vou fazer isso daqui. Fechou, pessoal? Vamos acompanhando essa semana. Essa semana eu trago mais vídeos aí sobre execuções para vocês, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.